Meus pais me chamaram para um jantarzinho. Mas quando eu cheguei, nem tinha uma cadeira para mim. Minha irmã riu e falou: nem achei que você ia vir. Saí dali sem falar nada. No dia seguinte, eles me mandaram a conta, $2.500. Quando eu era criança, era sempre minha irmã, a Harper, que recebia todo o carinho. Eu tentava não ficar triste com isso. Pensava, talvez ela precise de mais amor ou talvez eu seja mais independente. Mas com o tempo, ficou impossível não perceber. Tudo que ela fazia virava uma grande conquista. Se tirava uma nota boa, vamos fazer um jantar. Foi contratada numa cafeteria nas férias, estamos tão orgulhosos. Vamos te dar um presente. Enquanto isso, eu tinha que me esforçar o dobro só para ser notada. Quando ganhei uma bolsa completa para a faculdade, tudo o que disseram foi: ah, que bom, querida. E logo voltaram a falar do fim de semana da Harper. Depois que me formei, achei um emprego na minha área. Ninguém disse nem um parabéns. Eu achei que, quando a gente crescesse, as coisas iam melhorar. Mas não, só pioraram. E aí chegou o fim de semana passado. Uns dias antes, minha mãe me ligou do nada. Vai ter um encontro de família sábado. Ia ser muito bom se você viesse. Devia ter percebido, eles nunca me chamam pra nada, a não ser que seja por causa da Harper. Mesmo assim, tentei pensar positivo. Vai que, dessa vez, fosse diferente. Então, aceitei. Quando cheguei no restaurante, já estava cheio. Meus pais, tios, tias, primos, todo mundo lá. Sentados numa mesa enorme, cheia de enfeite. Meu estômago até afundou. Não era só um jantar simples, era uma festa de verdade. Aí eu vi a placa: boa sorte, Harper. Fechei os dentes. Claro, mais uma vez, tudo era sobre ela. Fiz um sorriso forçado e fui andando, tentando achar um lugar para sentar. Foi aí que a Harper me viu. Ela sorriu daquele jeito convencido e falou alto, para todo mundo ouvir: ah! Eu nem achei que você ia vir. Minha mãe me olhou com aquele olhar tenso. Bom, ela começou a falar, mas Harper cortou logo, rindo. É que isso é uma coisa de família, disse, apontando para a mesa cheia. Não tinha nenhum lugar vazio. Nenhuma cadeira para mim. Olhei para minha mãe e perguntei: não tem onde eu sentar? Ela ficou meio sem jeito, desviou o olhar. Meu pai, como sempre, não falou nada. É que a gente não sabia se você vinha mesmo, minha mãe disse, bem baixinho. A Harper riu de novo. Ou se você ligava o bastante para vir, né? Você nunca aparece nas reuniões de família, tipo aquelas que ninguém nem me contou. Respirei fundo e olhei pro meu pai. Tá, mas por que tá todo mundo aqui, então? Perguntei para Harper. Ela sorriu toda animada. Eu fui promovida. Levantei as sobrancelhas. Ué, você não começou esse trabalho faz 2 meses? Sim, ela disse toda orgulhosa. Agora sou gerente assistente. Eu quase ri. De verdade. Passei anos estudando, consegui meu diploma, ralei para crescer na minha área, e nunca teve uma comemoração. Mas a Harper, 2 meses no café, ganha uma promoção pequena, e já tratam ela como se fosse incrível. Eu devia ter ficado brava. Devia ter falado alguma coisa. Mas não. Só balancei a cabeça e falei: tá bom. Aí me virei e fui embora. Não olhei para trás. Deixei eles lá, babando por mais uma coisinha que ela fez. Eu estava cansado de tentar fazer parte de uma família que, claramente, não tinha espaço para mim. Voltei para casa dirigindo, achando que ia receber um monte de mensagens perguntando onde eu tinha ido, mas ninguém ligou. Nenhuma mensagem. No dia seguinte, ouvi uma batida na porta. Quando abri, eram meus pais. Eles estavam estranhos. Minha mãe brincava com as mãos, meio nervosa. Meu pai parecia cansado, abatido. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, minha mãe suspirou e disse: a gente precisa conversar. Fiquei olhando para eles, segurando firme a porta. Conversar sobre o quê? Perguntei.
Ela soltou um suspiro alto, como se eu estivesse sendo difícil. Podemos entrar? Ela perguntou. Cruzei os braços. Depende, conversar sobre o quê? Meu pai finalmente falou, apertando a testa com os dedos. Olha, a gente precisa te pedir uma coisa. Um pedido. Eles precisavam de ajuda. Para ser sincero, eu devia ter fechado a porta na hora. Mas a curiosidade falou mais alto. Me afastei e deixei eles entrarem. Sem pedir licença, foram direto para a sala, como se estivessem em casa. Minha mãe sentou no sofá, ajeitando a blusa, parecendo que vinha discussão séria. Meu pai ficou de pé, se mexendo sem parar. Me encostei na parede e falei. E aí? O que vocês querem? Minha mãe forçou um sorriso. É sobre ontem. Levantei uma sobrancelha, do jeito que faz a pessoa se sentir culpada. Esperamos que você possa pagar a conta, ela disse. Pisquei, confuso. Como assim? Ela me olhou como se eu estivesse sendo lento. O jantar saiu mais caro do que a gente pensava. Senti meu coração afundar, e logo depois veio a raiva. Olhei para eles, esperando que fosse uma piada. Você tá dizendo que eu tenho que pagar por aquilo? Meu pai fez que sim com a cabeça, bem sem jeito. Você tem um dinheiro guardado, né? Tá indo bem agora. Soltei uma risada seca, sem nenhuma graça. Você só pode estar brincando, eu disse. Minha mãe balançou a cabeça. A promoção da Harper foi um momento importante. A gente queria fazer algo especial. O valor ficou maior do que a gente pensava, e como você, ela parou e me olhou, não ajudou com nada, pensamos que talvez pudesse ajudar com a conta. Fiquei tonto. Vocês nem reservaram um lugar para mim, e agora eu tenho que pagar a conta? Ela revirou os olhos. Não faz escândalo. Ah, é sério, falei levantando os braços. Vocês vieram aqui só para pedir dinheiro? Depois de agir como se eu nem existisse? Meu pai pigarreou. A gente não tá pedindo tudo, só umas centenas. Isso não é nada para você. Travei os dentes. Quanto foi? Minha mãe hesitou. 2.500. Quase engasguei. E vocês querem que eu pague 1.200? Ela ainda teve a cara de pau de parecer culpada. É que pedimos umas bebidas caras, e seu tio pediu uns pratos extras. Interrompi na hora, e o que eu tenho a ver com isso? Ela suspirou, como se eu fosse o problema. A Harper não ganha o que você ganha. Nós pagamos a maior parte da faculdade dela. Achamos que seria justo você ajudar, só dessa vez. Algo dentro de mim simplesmente estourou. Então deixa eu ver se entendi, vocês pagaram a faculdade dela, mas não a minha. E agora que eu ralei para ter uma vida boa, vocês esperam que eu resolva tudo? Depois de me ignorarem por anos? Minha mãe apertou os lábios. Ainda somos uma família. Eu ri. Mas foi aquele riso seco, sem alegria nenhuma. Família? Família de verdade não faz o que vocês fizeram ontem. Meu pai suspirou. Seja racional. A gente sabe que você tem dinheiro guardado. Inclinei a cabeça. E como vocês sabem disso? Silêncio total. Ah, falei devagar, vocês mexeram nas minhas contas? Minha mãe balançou a cabeça rápido. Não. Claro que não. Sua tia só comentou algo sobre um bônus no seu trabalho, a gente só presumiu. Levantei a mão. Para. Só para de falar. E o pior. Ainda tiveram a ousadia de parecer magoados. Minha mãe suspirou mais uma vez. Minha mãe tentou falar com um tom mais calmo. Querida, a gente te ama, mas você precisa deixar o passado para trás. O que aconteceu ontem foi um erro. Olhei direto para ela. Erro? Você escolheu não guardar uma cadeira para mim. A Harper zombou de mim na frente de todo mundo. E ninguém nem ligou quando eu fui embora. Mas agora que estão sem dinheiro, de repente eu viro prioridade? Eles ficaram em silêncio. Balancei a cabeça. Sabe o que mais? Eu não vou dar nada.
O rosto da minha mãe ficou sério. Não seja egoísta. Dei uma risada sem graça. Egoísta? Você quer mesmo falar sobre isso? Cruzei os braços, com a voz fria. Egoísta é fazer uma super festa pela promoção da Harper e nunca comemorar nenhuma conquista minha. Egoísta é me pedir para pagar uma janta onde eu nem fui bem-vinda. Egoísta é só lembrar de mim quando precisa de alguma coisa. Minha mãe fechou o maxilar, irritada. Nós reconhecemos suas conquistas. Soltei uma risada, sem acreditar. Sério? Então me diz uma. Um momento. Ela abriu a boca para responder, mas parou. Deu para ver a frustração no rosto dela. Exatamente o que eu imaginei, falei, balançando a cabeça. Vocês nunca me celebraram. Nem quando entrei na faculdade, sim, entrei sozinha. Nem quando terminei a escola. Nem quando consegui meu primeiro emprego de verdade. Mas sempre que a Harper faz qualquer coisa mínima, vocês fazem uma festa. Meu pai soltou um gemido, passou a mão nas têmporas, como se eu fosse a difícil da história. O caso da Harper é diferente. Ela sempre precisou de mais atenção. Por quê? Porque ela é sua filha preferida? Olhei direto para minha mãe, o coração apertado. Não é isso. Ela respondeu, rápido. Ah, não? Levantei uma sobrancelha. Então me explica por que você pagou a faculdade dela, mas me disse para me virar sozinha? Minha mãe ficou em silêncio, apertando os lábios. Você sempre conseguiu se virar sozinha, ela disse por fim. Dei uma risada sarcástica. Ah, então por que eu sempre consegui me virar sozinha? Isso quer dizer que vocês nunca precisaram me apoiar? Enquanto a Harper ganha tudo de mão beijada, e eu só tenho que aceitar. Meu pai interrompeu, tentando parecer sério. Não vamos ficar falando do passado agora. A gente só está pedindo ajuda com esse pagamento. E você pode ajudar. Respirei fundo, tentando segurar a raiva. Deixa eu ver se entendi direitinho, falei devagar. Vocês mal me convidaram. Não guardaram um lugar para mim. Me ignoraram quando eu fui embora. E agora chegam aqui como se nada tivesse acontecido, só para pedir dinheiro. Minha mãe cruzou os braços. A gente não fazia ideia que o jantar ia ficar tão caro. Revirei os olhos. Talvez vocês não devessem ter exagerado tanto. Ela soltou um suspiro bem alto. Para de ser infantil. Você sabe que a gente faria o mesmo por você. Soltei uma risada sem graça. Sério? Quando eu tava ralando na faculdade, vocês ofereceram para pagar meu aluguel? Não. Quando eu só tinha miojo para comer, vocês ajudaram? Também não. Mas basta Harper querer uma festinha, e de repente o limite do cartão desaparece. O rosto do meu pai ficou tenso. Somos seus pais. Você devia ter respeito. Essa palavra podia ter me abalado. Mas não dessa vez. Fiquei firme e falei com calma. Eu não devo nada para vocês. Respeito a gente conquista. E depois de ontem, vocês perderam um pouco que ainda tinham de mim. Minha mãe pareceu realmente chocada. Como se nunca tivesse pensado que eu pudesse dizer não. Meu pai soltou um suspiro, frustrado. Se você não quiser ajudar, a gente dá um jeito. Boa sorte então, respondi sem piscar. Parece que vão ter que se virar. Minha mãe me lançou um olhar gelado. Não venha pedir nada pra gente quando você precisar. Soltei uma risada seca, amarga. Vocês nunca estavam lá quando eu precisei de nada. Ela se encolheu um pouco. E eu me virei para sair da sala. Fui até a porta e abri. Vocês sabem onde é a saída. Eles ficaram parados, meio que querendo dizer algo, mas eu continuei quieta, só esperando. Depois de um tempo, minha mãe saiu pisando duro. Meu pai foi atrás, calado. Fechei a porta e tranquei. Fiquei ali por um momento, respirando fundo, tentando me acalmar, mas a raiva ainda estava ali, por dentro, fervendo. Eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. No dia seguinte, acordei com meu celular vibrando sem parar. Era mensagem atrás de mensagem.
Parecia uma avalanche. Minha mãe escreveu: Você fez a gente passar vergonha. Você se importa com a sua família? Meu pai mandou: Não se trata os pais desse jeito. A Harper também mandou: Você não quis dar nem os trocados? Que vergonha. Logo depois veio outra da minha mãe. Sua tia e seu tio ficaram horrorizados com o seu comportamento. Nós também. Olhei pro celular sem acreditar. Eles não estavam bravos com o que fizeram. Não estavam arrependidos. Eles estavam irritados comigo, só porque eu não dei dinheiro. Como se eu fosse um caixa eletrônico ambulante. Não ia ficar lidando com isso. Coloquei o celular no silencioso, levantei e fui fazer um café. Segurar a caneca quentinha me ajudou um pouco, mas a frustração continuava ali, firme. Eles nunca me ajudaram. Nunca reconheceram nada do que eu fiz. Nunca se importaram quando eu estava passando perrengue. Mas agora, porque querem dinheiro, eu sou a errada? No fundo, eu já devia saber que isso ia acontecer. Eles já tinham feito coisas parecidas antes. Mas dessa vez, foi pior. Quando eu era criança, tudo sempre foi sobre a Harper. Se ela tirasse um ano numa tarefa, era uma festa. Mas quando eu tirava, ninguém falava nada. Ela entrou num time de futebol? Ganhou presente novo de esporte, teve jantar em família, todo mundo junto celebrando. Fui aceito num curso super difícil, mas tudo que eu recebi foi um tchau e boa sorte e logo mudaram de assunto. Mas o pior foi mesmo na época da faculdade. Quando eu era mais novo, eles prometeram que iam me ajudar a pagar, mas quando chegou a hora, vieram com o papo de que o dinheiro tinha acabado. Então, tive que pegar empréstimo, trabalhar em vários lugares e ralar muito para conseguir me manter. Enquanto isso, a Harper passou pela faculdade tranquila, sem se preocupar com nada, porque tudo foi pago para ela. Ela precisa de mais apoio, diziam. Você se vira, foi o que me disseram. E quer saber? Eu me virei mesmo. Trabalhei duro, consegui uma carreira boa e juntei um dinheiro. Aí, de repente, virei a pessoa da família que eles acham que podem usar. Eu estava tomando meu café quando meu celular acendeu de novo. Era uma ligação. Mãe, dizia a tela. Pensei em recusar, mas uma parte de mim queria saber qual desculpa ela ia dar agora. Suspirei e atendi. Oi? O que foi? Falei com voz neutra. Ela nem respondeu ao meu tom. Você precisa resolver isso. Soltei uma risada curta. O quê? Você tá brava porque teve que pagar a conta do restaurante? Foi difícil pra gente, ela respondeu. Me encostei no balcão. Parece um problema seu. Ela bufou. A gente estava contando com você. Você tem dinheiro guardado e escolheu deixar a gente se virar. Ah é? Respondi, calmo, mas gelado. Quer dizer que agora vocês estão enfrentando as consequências das escolhas de vocês? Nossa, deve ter sido bem difícil. Ela ficou irritada. Para de agir como se fosse um mimado. Foi o que sua tia e seu tio disseram. Que você foi super desrespeitoso. Você devia pedir desculpas. Quase derrubei minha caneca. Você quer que eu peça desculpas? Sim, ela falou, sem pensar duas vezes. Por ter ido embora, por causar drama, e por se recusar a ajudar quem te criou. Eu fiquei ali, sem acreditar no que estava ouvindo. Era como se ela morasse num mundo completamente diferente do meu. Deixa eu te explicar uma coisa, falei devagar. Você me chamou para ir, mas nem se preocupou em guardar um lugar para mim. Disse que eu não era tão próximo da família. Todo mundo me ignorou quando fui embora. E agora vocês acham que eu tenho que pagar a conta toda, e ainda eu sou o errado nessa história? Ela soltou um suspiro, como se eu estivesse exagerando ou sendo difícil. Não, falei com firmeza. Eu tô falando a verdade. E, para ser sincero, já devia ter dito isso há muito tempo. Ela ficou em silêncio por uns segundos, e depois falou com um tom sério. Você vai se arrepender. Não vire as costas pra gente. Dei um sorriso sem nenhuma simpatia. Vocês já me afastaram faz tempo.
Eu só parei de fingir que tá tudo bem. E desliguei. Logo percebi que minhas mãos estavam tremendo. Mas não era de medo. Era adrenalina. Foi a primeira vez que eu me defendi sem me sentir culpado, sem hesitar. Foi libertador. Mas, lá no fundo, eu sabia que eles não iam parar por aí. E eu nem imaginava até onde eles seriam capazes de ir. No dia seguinte, acordei me sentindo ainda meio esgotado. Minha cabeça não parava de repetir o que minha mãe disse. Mas assim que peguei o celular, acordei de vez. A tela estava cheia de notificações. Chamadas perdidas, mensagens, alertas de tudo quanto é aplicativo. Meu estômago virou. Já dava para saber que vinha bomba. Desbloqueei o celular. A primeira coisa que vi foi uma postagem pública da minha mãe nas redes sociais. Todo mundo podia ver. Ela começou escrevendo de um jeito calmo, quase como se fosse uma coitada, uma mãe triste só tentando entender por que o filho virou as costas para a família. Parte o meu coração dizer isso, ela escreveu. Mas às vezes, como pais, temos que aceitar uma verdade dura, não importa o quanto a gente cuide, alguns filhos ainda escolhem se afastar de quem os criou com tanto amor. Meus olhos se arregalaram enquanto eu lia. Ontem à noite, celebramos uma conquista muito especial da nossa filha Harper. Era para ser um momento feliz. Uma chance da família se juntar, apoiar a Harper, comemorar. Mas, claro, nem todo mundo quis participar de verdade. Eu já sabia exatamente onde aquilo ia parar. A minha mãe escreveu assim. Nossa outra filha, vamos chamá-la de Ox, apareceu sem nem ter sido convidada. Criou confusão e saiu brava quando percebeu que não era o centro das atenções. E como se isso não bastasse, ela se recusou a ajudar quando tivemos um problema com a conta do restaurante, mesmo tendo dinheiro de sobra. Ela terminou com: Tô com o coração partido. Sempre demos amor e apoio para ela, e ela escolheu o dinheiro em vez da família. Se alguém tiver alguma dica de como lidar com uma filha fria e egoísta, por favor, me diga. Eu tô precisando. Fiquei parado olhando aquilo, sem acreditar na cara de pau dela. Não foi só uma indireta, foi um ataque completo, em público. Ela jogou meu nome na lama para todo mundo ver. Minha própria mãe me fez virar o vilão da história. Meu coração batia acelerado enquanto eu continuava rolando a tela, já sabendo que o pior ainda estava por vir. Cheguei nos comentários. Como eu imaginei, tinha centenas. Todo mundo acreditando no teatrinho dela. Uma pessoa escreveu: Meu Deus, não acredito que sua filha fez isso com você depois de tudo que você fez por ela. Outro disse: Tem filhos que não merecem pais tão bons. Você fez sua parte. E aí, como se não bastasse, Harper também resolveu postar. Ela escreveu: Ela sempre foi assim. Tá só piorando. Me parte o coração ver a mamãe e o papai passando por isso. Cerrei o maxilar com força. Claro que a Harper estava se aproveitando da situação. Ela sempre foi a queridinha. A filha perfeita, que nunca fazia nada errado. E agora ela tinha até apoio público. Todo mundo acreditando que eu era o problema, a egoísta, a ingrata, a pessoa que estava destruindo a imagem da família. Mas o que mais doeu de verdade foi ver que um monte de gente estranha estava acreditando em tudo que ela escreveu. Abri minha caixa de mensagens e, como eu já imaginava, estava lotada. Tinha de tudo. Não esperava isso de você. Que crueldade. Você devia se envergonhar. Como você trata sua própria família assim? Gente que eu nem falava mais, pessoas que sumiram da minha vida há anos, de repente estavam por toda parte, como se soubessem de tudo. Me julgando por uma história que não era nem de perto a verdade. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o celular. Eu queria gritar. Queria responder uma por uma, explicar tudo os anos sendo ignorada, o jeito injusto que sempre me trataram, contar como tudo realmente aconteceu. Mas eu já sabia qual seria o resultado. Não importa o que eu dissesse, eles iam continuar se fazendo de vítimas. Se eu mostrasse raiva, iam me chamar de grossa. Se eu tentasse me explicar, iam dizer que eu era dramática. Iam mandar eu a superar isso. Respirei fundo. Isso já tinha ido longe demais. Não era só uma briguinha de família.
Eu tinha duas escolhas. Deixar que eles destruíssem a minha imagem, me pintassem como fria, egoísta. Ou reagir. Mas do meu jeito. Eu não ia entrar em discussão nos comentários. Não ia implorar para ninguém acreditar em mim. Eu ia fazer eles se arrependerem de ter começado isso. Coloquei o celular de lado. Minha cabeça já estava cheia de ideias. Se eles quiseram jogar sujo, é porque não imaginavam com quem estavam lidando. Já que minha própria família decidiu mentir sobre mim em público, então acho justo eu, finalmente, contar a verdade. Eu não queria falar nada, de verdade. Mas depois de ver mensagem atrás de mensagem me chamando de egoísta, alguma coisa dentro de mim mudou. Cansei de proteger quem nunca teve problema nenhum em me descartar, só para não encarar a verdade sobre o que fizeram comigo. Deixa eu explicar direitinho o que aconteceu. Fui convidada para uma festa da minha irmã, e de verdade achei que eu era bem-vinda. Mas quando cheguei lá, me disseram que não tinha lugar para mim. Sim, essa é a mesma irmã que sempre foi tratada como uma princesa, enquanto tudo que eu conquistava era ignorado. Na festa, ela deixou bem claro que não me considerava parte da família de verdade. Então, em vez de fazer escândalo, eu fui embora na minha, sem gritar, sem drama, só saí em silêncio. Horas depois, meus pais vieram até mim, mas não para pedir desculpas ou tentar conversar. Vieram para pedir dinheiro. Sim, as mesmas pessoas que nem se preocuparam em reservar um lugar para mim agora queriam que eu pagasse a conta do jantar. E quando eu disse a não, virei a vilã da história. Agora estão me chamando de egoísta, fria, sem coração. Mas eu não fui a pessoa que causou confusão. Foram eles. Eu também não fui quem colocou dinheiro acima de laços de família. Eles fizeram isso, quando tentaram me usar como se eu fosse um cartão de crédito. E, ao invés de assumir o que fizeram, preferiram me detonar na internet. Porque, no fundo, eles sabem que estavam errados. Mas quer saber? Cansei de me importar. Passei anos tentando conquistar o reconhecimento deles. Me esforcei, trabalhei duro, corri atrás dos meus sonhos, consegui coisas de verdade, e mesmo assim, quase nunca recebi um parabéns. Enquanto isso, minha irmã era estrela por fazer o mínimo. Eu aguentei quando me fizeram sentir como se eu fosse uma estranha dentro da própria casa. Aguentei quando me ignoraram, quando fingiram que eu não existia, quando sempre colocaram ela em primeiro lugar. Mas dessa vez, chega. Então deixa eu falar bem claro. Acabou. Não quero mais desculpas. Não quero conversa. Não quero contato com quem só me vê como fonte de dinheiro ou como saco de pancada emocional. A partir de agora, eles não são mais problema meu. E antes que alguém venha dizer: ah, mas eles ainda são sua família. Deixe eu ser bem claro, uma família de verdade não trata ninguém desse jeito. Li minha mensagem de novo antes de postar. Quis ter certeza de que estava clara, tranquila e firme. Sem gritar, sem implorar. Só a verdade. Aí, cliquei em publicar. E assim que compartilhei meu lado da história, tudo explodiu. Pessoas que conheciam meus pais há anos começaram a me procurar. Muita gente disse que nem ficou surpresa. Algumas até contaram experiências parecidas, histórias de como meus pais já tinham sido injustos e egoístas com outras pessoas também. Minha irmã tentou me pressionar. Me chamou de dramática. Tentou virar o jogo, mas já era tarde. A verdade já estava ali, e todo mundo viu. Depois disso, meus pais sumiram. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, nada. E, para ser bem sincero, tô em paz com isso. Me afastar deles foi uma das melhores decisões que já tomei. Pela primeira vez, não tô gastando energia tentando agradar gente que nunca valorizou quem eu sou. Agora, quero saber de você. Você acha que eu exagerei? Ou será que isso já devia ter acontecido há muito tempo? Me conta o que você pensa.